Boa noite, irmãos e irmãs, e a graça e a paz do Senhor estejam conosco nesse dia que o Senhor separou para nós e preparou. Nós adoramos ao Senhor e nós rendemos graças ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você que está nos vendo aí na sua casa, não é? Em vários lugares estão pessoas mandando, né, um ok para nós, entrando em contato conosco, irmãos. Tem sido uma experiência assim muito edificante e diferente, né? E a gente quer mandar um abraço agora para o Leandro, que não está conosco, já está em casa, né? O Leandro, nosso irmão, companheiro, parceiro aqui nas lutas, né, do Ministério de Música. Nós queremos dizer a você, Leandro, que o Senhor Deus foi contigo, né? E hoje ele está em casa. Operou ontem, né? E hoje ele está em casa. Graças a Deus por isso. E você que está em qualquer lugar que você esteja nos ouvindo, nos vendo, né? Pela tecnologia, que Deus assim esteja com a sua vida, de vários locais do Brasil, especialmente aqui da nossa cidade, Belo Horizonte, São Paulo, né? Rio, o Nordeste, o Norte do Brasil. Tem pessoas também que estão nos assistindo. E tem pessoas que não estão aqui hoje porque estão na sua casa, não puderam estar aqui. Nós estamos na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, Igreja Batista Betel, adorando ao Senhor, com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mesmo em meio a protocolos, né, que estamos seguindo, nós temos adorado ao Senhor. Nós queremos que você, neste momento, né, nesses momentos que passaremos aqui, que você adore ao Senhor conosco, ouça a palavra do Senhor, porque com certeza essa semana que iniciou-se hoje, não é? Primeiro dia da semana, o Senhor nos dá mais uma oportunidade de adorar e servir ao Senhor, não é? Muitos não podem fazer isso por inúmeras dificuldades, mas nós podemos adorar e servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. No domingo nós temos cultos aqui na igreja, presencial e online, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Próxima semana continuaremos com o tema Autoridade Espiritual. Domingo à noite às 19 horas,
às quartas-feiras, 15 horas, tem um grupo de irmãs que oram aqui conosco. Quarta-feira, às 19h30, nós estamos lá na Irmã Jerusa, bairro Belo Horizonte, aqui em Pouso Alegre, com um pequeno grupo, não é? Temos trabalhado nas quartas-feiras lá. Quinta-feira, às 19h30, nós temos buscado aprender do Senhor aquilo que Ele quer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o convívio dentro da nossa casa, né? Como que nós vamos lidar com a nossa família, com o marido com a esposa com o marido, os filhos e a parentela toda, né, que nos acompanha. E nós queremos que você participe conosco. As informações estarão aí na página do Facebook. E nós hoje estamos felizes porque o Senhor nos permitiu estar aqui na casa do Senhor. Você que está aqui, vai adorar ao Senhor conosco, pode ficar em pé ou ficar assentado, conforme aquilo que você quer, da maneira que você quer adorar ao Senhor, porque o Senhor, Ele está interessado no nosso coração, da maneira com que nós o adoramos, né? Que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E a primeira canção que nós cantaremos, ela fala que bem-aventurado é o homem que está no Senhor, que é o que nós cantaremos nesta noite, né? Se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, né? Feliz nessa terra que nós estamos vivendo, com todas as tribulações que temos passado, né? As turbulências da vida, que você seja feliz ao lado de Jesus. Que você entregue a sua vida para Jesus se você ainda não fez. Não deixe que as dificuldades que você tem na sua vida possa impedir que você tenha um encontro, o maior encontro da sua vida, que é encontrar-se com Cristo. Esse é o maior encontro. Se você ainda não marcou encontro com Cristo, não deixou com que Ele entre na sua vida, hoje é a oportunidade. Vamos adorar ao Senhor conosco. Amém? Pode ficar em pé. A letra vai estar passando, você que está em casa. Vem cantar conosco.
caminho do Senhor ele é perfeito. E nós só conseguimos adorar ao Senhor em espírito. E nós vamos cantar uma música que fala que nós, além do véu, né? Para que eu e você possamos conseguir adorar ao Senhor, nós temos que consagrar a cada dia a nossa vida ao Senhor, para que Ele venha fazer morada na nossa vida. É fácil vencer as dificuldades? É muito difícil, mas é muito mais fácil vencer com Jesus no nosso lado. Por isso que nós temos que buscar andar e estar na presença do Senhor, mesmo diante das dificuldades, porque com certeza Ele nos dará uma saída. Não há outra resposta e outra saída. Por isso que nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, porque nós queremos estar com o Senhor a todo momento da nossa vida. Só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em
meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com o som imbatível serei. Com o som imbatível serei. Com o som imbatível serei. Amém. Não somos mulheres maravilhas, né? Nem existem homens, super-homens aqui nessa terra. Mas quando eu canto essa música, eu fico pensando naquilo que Deus faz na nossa vida e daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Eu tenho um cisto na corda vocal direita. Sempre cantei quando jovem, sempre gostei de adorar ao Senhor. Mas esse cisto foi atrapalhando a minha vida. Eu não sei, irmãos, o que está acontecendo, mas eu consigo cantar hoje, né? Porque a unção de Deus, ela revela na nossa vida quando nós buscamos andar na presença do Senhor. Mesmo diante das imperfeições que temos, né, nós não somos perfeitos, mas o Senhor, Ele usa quem Ele quer. E Ele quer usar a sua vida. E a canção que cantaremos nessa hora, ela diz que se Deus quiser, Ele é Deus. Então, não adianta ficar questionando ao Senhor, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas, não é fácil falar esse versículo, já disse isso há dias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas e as coisas ruins também, né? Porque ninguém está vivendo num mar de rosas, né? Nós sempre, nas rosas também tem os espinhos. E é uma flor maravilhosa. Eu gosto de rosa, né? E Deus, se Ele quiser, Ele vai realizar aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Porque se Ele não quiser, Ele tem propósito na sua vida. E se você crer, você verá a glória de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Vamos adorar ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Vamos cantar juntos? Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos seguir cantando. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está, vai lá. Minha fé não está firmada, aleluia, nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
Se Deus fizer, vai lá. Ele é Deus. Se não fizer, Pode ser melhor, irmão, você consegue. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, de casa, cante conosco também, vamos lá. Sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do que for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, pra terminar, Sendo Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Ele é Deus. Amém, aleluia. Deus, Ele é Deus, independente da minha e da sua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. No Senhor não há confusão, no Senhor há liberdade, há misericórdia, há cura, há salvação, porque nós não podemos esperar tudo nesta vida, porque há um lugar preparado para nós. O Senhor foi preparar esse lugar e Ele virá nos buscar para morar com Ele. Nós vamos orar neste momento. Senhor, nós adoramos ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Pai, nós temos vivido dias tribulosos, dias incertos, mas, ó Deus, a nossa certeza está que o Senhor caminha conosco, o Senhor está conosco, o Senhor, ó Deus, virá nos buscar, está nos esperando, ó Pai, para morarmos com o Senhor, ó Deus. Ó Pai, o Senhor virá buscar a Tua igreja, a Tua noiva, ó Deus, aqueles, ó Deus, que se renderam aos Teus pés, ó Pai. Que nesta noite haja salvação, haja cura e haja libertação. Que nas mentes, ó Deus, tão confusas, naqueles, ó Deus, que ainda não sabem o que esperam da sua vida, que possam, ó Deus, fazer, ó Deus, uma aliança com o Senhor nesta noite. Que esta noite seja uma noite de vitória, no nome de Jesus. Nós adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pastor Isaías. Boa noite a todos, que bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, né? E você que está vindo pela primeira vez na nossa igreja, seja bem-vindo, né? Eu estou muito feliz que minhas primas estão aqui hoje. E foi tão interessante que nós conseguimos nos localizar pela página da igreja. Né? Isso é muito bom, como a tecnologia nos leva a encontrar pessoas, né? E parentes também, né? Parentes também. Irmãos, eu queria pensar com você nessa noite sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje. Né? Nós estamos passando por uma crise. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Traga Jesus Cristo para dentro da sua crise. Traga Jesus Cristo para dentro da sua crise. E quando eu estava pensando nisso, quando Deus colocou isso no meu coração, eu fui lá para Daniel capítulo 3. E nós sabemos dessa história, a fornalha. Eu tive até uma aula de português também. Né? Esposa, Deus, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Né? O negócio já é quente, imagina 7 vezes mais também, né, professor? E professora, né? E Daniel capítulo 3. Com certeza já vai estar aqui na nosso projetor. A minha versão é que a gente está usando, vamos usar agora, a nova versão transformadora. Daniel capítulo 3, de 1 a 7. Amém?
Mas vamos orar primeiro, né? Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele continuar fazendo, Ele é Deus. Se Ele parar de fazer, Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E a única coisa interessante nessa vida é nós entendermos e aceitarmos a soberania de Deus. Vamos orar? Coloque a sua necessidade diante de Deus. Deus, vem para a minha crise. Vem para a minha dificuldade. Com certeza você tem, eu também tenho. Tenho muitas, não só uma, né? Tenho muitas. E se Deus fizer, Ele vai ser Deus. Se Ele não fizer também, né? A gente precisa crer nisso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa. Ó Deus, sabemos que muitos estão nos vendo também. E, ó Pai, o Teu convite para cada um de nós nessa noite. Eu quero entrar na Tua crise. Eu quero entrar na Tua dificuldade. Eu quero mostrar para você, nessa noite, que eu vou estar com você. Eu vou caminhar com você. E é isso que Deus tem falado para nós, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso aumenta a nossa certeza, isso aumenta cada dia o nosso desejo de estar com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado pelas lutas que temos passado, pelas dificuldades que com certeza batem na nossa porta, todo dia, Senhor. Mas, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença. E que as lutas, as provações que vêm na nossa vida, elas moldam o nosso caráter. E, acima de tudo, aumenta cada vez mais a nossa esperança que o Senhor vai agir. Ó Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo é real. Jesus Cristo se faz presente aqui na nossa vida, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja que está nos vendo também. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Daniel capítulo 3. É interessante. Daniel capítulo 3, versículo de 1 a 7. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e colocou lá na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, ele enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa e do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importa a sua raça, a sua nação ou a sua língua, se prostrarão no chão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Eu queria fazer um convite para você nessa noite, para que nós fôssemos à planície de Dura, perto da Babilônia, onde o rei Nabucodonosor havia congregado ali. Ele chamou todos os seus líderes, os governadores, o texto é bem claro, os príncipes, os oficiais do seu reino tão extenso. Imagine o quadro, imagine essa cena. Multidões de pessoas vestidas segundo os diferentes trajes de cada povo, falando muitas línguas. E todos ali se haviam reunido com um único propósito: dar honra aos deuses do rei. Nabucodonosor havia levantado uma enorme imagem de ouro, muito alta, e agora esses líderes, após terem chegado à grande planície de Dura,
deveriam se curvar em adoração, assim que aquela orquestra começasse a tocar. Ou você se prostra, ou você morre. Ou você adora, ou você morre. Mas 3 hebreus, é interessante isso. Sempre Deus coloca homens tementes a Deus numa geração corrupta para provar que Deus é Deus. E o texto é bem claro: Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles recusaram-se a curvar aquela imagem. E estes homens foram trazidos presos de Jerusalém pelos caldeus e levados à planície de Suzã. Isso faz parte da história. Ali eles aprenderam toda a cultura dos caldeus, e junto com Daniel também, no capítulo 1 e 2, foram nomeados líderes do governo. Estava tudo indo muito bem, mas agora em torno deles, homens de outras nações estavam se curvando a uma imagem de ouro em obediência ao decreto do rei. Mas eles não fizeram isso. Eles não atenderam. Adoração somente ao que é Deus. Líderes invejosos, nós sabemos dessa história, comunicaram isso a Nabucodonosor, e ele se enfureceu, e ele pensou: como que membros, como pessoas de confiança do meu próprio governo, ousam se colocar em desobediência contra o decreto do rei? E naqueles dias, nós sabemos disso, é tão interessante isso, que nós pensamos que essa questão da fornalha, em Jeremias capítulo 29, versículo 22, nos diz o seguinte: o terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados quiseram amaldiçoar alguém, dirão: que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Sem dúvida, Nabucodonosor, ele estava acostumado a ver pessoas sendo lançadas àquelas fornalhas públicas. E é interessante quando ele via aquele clarão daquelas pessoas sendo queimadas e aquele cheiro de carne queimada, isso era normal, de acordo com Jeremias capítulo 29, na Babilônia. E agora ele estava com tamanha fúria, que ordenou aos seus soldados que aquecessem aquela fornalha 7 vezes mais do que o habitual. Quando os guardas, imagine essa cena, trouxeram os 3 hebreus diante do rei Nabucodonosor, eu fico imaginando Nabucodonosor com aquela fúria dizendo: muito bem, vocês se recusaram a se dobrar diante do meu Deus. Quando a música tocou, bem, eu vou permitir que vocês tenham uma nova oportunidade. Vocês precisam saber que a fornalha está em chamas, está queimando, está muito quente. E se vocês não se curvarem, desta vez serão jogados lá dentro e vocês serão assados. Podemos ter certeza de que onde esses 3 jovens estavam, eles podiam sentir o calor daquela fornalha, e provavelmente eles viam os fortes soldados caindo numa exaustação ao se alimentar daquele fogo, e muitos deles talvez foram vencidos pelo intenso calor. E nós podemos dizer também que eles não queriam morrer. É interessante, esses hebreus não queriam morrer, eles eram humanos como eu e você. Só um louco queria morrer assado pelo fogo. Humanamente falando, nós também somos assim. Eles não queriam morrer. Imagine aquele calor imenso na sua frente, você vai ser julgado ali. Quem quer morrer assim? Eu não quero, com certeza você também não quer. E esse era o desejo deles também. Só um louco queria morrer assado pelo fogo. Mas contudo, algo tremendo. Estes 3 homens possuíam uma fé incrível, colocada em seus corações pelo Espírito Santo. Então eles responderam ao rei: ó rei, nem precisamos pensar para te responder.
nós não curvaremos. O nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos salve, nós não vamos adorar essa imagem. Nós não adoraremos essa imagem. E você conhece o resto da história. Provavelmente a notícia sobre aquela grande punição pelo fogo correu naquela região toda. Eu fico imaginando multidões curiosas se juntaram do mesmo jeito que faziam, como a gente vê filme do faroeste, né, para ver enforcamento. Com certeza muitas pessoas se juntaram ali. Eles se recusaram ao decreto do rei. O que vai acontecer? As pessoas se esforçavam violentamente só para dar uma olhada dos homens que ousaram desobedecer o decreto do rei. Houve um ajuntamento tremendo ali. Alguém se recusou. Vamos ver o que vai acontecer. E logo chegou a corte real. Todo aquele cortejo. O rei tomou seu assento. Com certeza a uma distância segura do fogo, mas perto o suficiente para testemunhar a queima efetiva daqueles homens. Será que esses rebeldes bobos, talvez o rei pensou nisso, será que esses rebeldes não vão aprender nunca? Ele talvez tenha pensado consigo mesmo, em poucos instantes eles vão ser reduzidos a nada. Vão virar cinzas, vão ser queimados. Será que eles não entendem isso? Aí foram trazidos aqueles 3 jovens, com as mãos, com os seus pés presos, e os maiores soldados, eu fico imaginando, carregando, pegando aqueles jovens e levaram para a boca da fornalha, lançaram ali no interior, mas as chamas estavam tão quentes, de acordo com o texto de Daniel capítulo 3, que os soldados começaram a cair, um após o outro, destruídos pelo calor, pelo fogo. De alguma maneira, os 3 hebreus finalmente foram lançados ao forno. Mas o rei Nabucodonosor, ele ficou perplexo. Não havia naqueles 3 jovens nada pegando fogo. E ele observou atônito. O que está acontecendo ali? Nas dificuldades desses 3 jovens. E é interessante que o texto é bem claro que os 3 homens, os 3 jovens, caminhavam sobre aquele carvão, sobre aquela lenha, como se tivessem, como foi falado aqui, né? Como pétalas de rosa. Aquela fornalha, aquele carvão, e eles caminhavam em cima daquilo, diante da sua crise. O fogo só tinha queimado suas cordas ou algemas. E agora suas mãos estavam levantadas, louvando a Deus no meio da sua crise. E Nabucodonosor se virou para um dos seus homens e disse: quantos homens nós jogamos lá dentro? Alguém respondeu: foram 3. E no capítulo 3, versículo 24, 25, de repente, porém, o rei Nabucodonosor, ele se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que nós amarramos, que nós lançamos na fornalha? E com certeza alguém disse: sim, ó rei, olhem lá dentro. Disse Nabucodonosor: eu estou vendo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E olha a declaração de Nabucodonosor. E assim que o mundo nos vê também, quando nós estamos na crise. Mas quem está andando com ele parece o Filho dos deuses. É interessante que o mundo, ele precisa nos ver que quem caminha conosco no meio da nossa crise é Jesus. Como um rei ímpio, alguém que não tinha um temor a Deus, poderia reconhecer o Filho de Deus? Como alguém poderia reconhecer Jesus ali? E a resposta é muito simples, meus queridos. A glória de Deus, ela não pode ficar oculta. A glória de Deus se revela através das nossas dificuldades, porque Jesus caminha conosco. Jesus está do nosso lado. E é interessante também que todas as vezes que os anjos aparecem nas Escrituras, eles estão vestidos de branco.
há um brilho especial, e a palavra de Deus é muito clara, há um ser esplendoroso. É interessante tudo isso, e ele brilhava mais do que aquelas chamas, porque ele estava no meio de uma crise com 3 jovens que temiam a Deus. Que coisa tremenda isso para nós, meu irmão. Esse é um testemunho vindo de alguém que não tem o temor a Deus. E Cristo apareceu junto com aqueles 3 jovens dentro da sua crise. Que coisa tremenda que nós aprendemos. Jesus Cristo pode aparecer na minha vida, no meio, bem dentro da minha crise. E aquele momento era realmente uma questão de vida ou morte. Era a maior crise da vida. Uma situação sem nenhuma esperança, segundo o padrão humano, segundo a carne. Uma situação que realmente precisava de um milagre. Não tem mais jeito. E eu aprendo algo interessante na nossa caminhada cristã, onde não tem mais jeito. Deus opera um grande milagre, mas Jesus Cristo caminhou lá para dentro. Jesus Cristo se colocou entre aqueles homens, confortando-os. Ele entrou na crise daqueles 3 jovens para salvá-los e libertá-los. Você tem entendimento disso? E sabemos que passamos por dificuldades todos os dias, mas Jesus Cristo quer entrar na nossa crise para nos salvar e também trazer libertação para a nossa vida. E esta é uma mensagem sobre como eu e você, todos os crentes, devemos trazer Jesus Cristo para dentro da nossa crise, para dentro da nossa dificuldade. Jesus não entrou naquela crise para impressionar o rei. Ele já havia feito no capítulo 2 algo interessante. Ele chega e diz no capítulo 2, 47, verdadeiramente, esse Deus é maior de todos os deuses. Quando Daniel revelou o segredo, é um Deus que pode revelar todo o mistério. É um Deus que pode revelar todo o segredo. Nada pode se esconder desse Deus. No capítulo 2 ele declara isso. Mas como ele esqueceu de uma maneira tão rápida tudo que havia acontecido na sua vida? É interessante que aquele momento não era uma visita evangelística. Deus conhecia o coração daquele rei, e ele sabia que milagres impressionam a mente dos incrédulos, talvez só por 3 dias. Antes, Jesus entrou na crise destes 3 homens, por uma única razão, somente em favor deles. Jesus entra na minha crise, Jesus entra na sua dificuldade, em favor de cada um de nós. E a gente precisa buscar isso. Jesus foi confortar e salvá-los, porque Ele os amava. Jesus nos tira da nossa situação, porque Ele nos ama. Jesus entra na nossa crise, porque Ele quer nos confortar. E o Senhor da glória, Jesus Cristo, o Senhor da glória, Ele se comprometeu com aqueles 3 jovens na hora da crise. E por que Jesus faz esse compromisso conosco? E Ele quer fazer esse compromisso conosco também, porque eles eram totalmente comprometidos com Jesus. Se nós temos um compromisso com Jesus, o Senhor Jesus vai estar conosco nos momentos da nossa crise. Aí vem na nossa mente o Salmo 23, ainda que eu passe por toda e qualquer dificuldade na minha vida, Jesus Cristo vai caminhar comigo. E se eu não conseguir caminhar, Ele vai me carregar. Esse é o Deus que eu sirvo. A verdade é o seguinte: o nosso Senhor se compromete com a crise de qualquer um. Em João capítulo 2, versículo 23 e 25, é tão claro o que Jesus disse por causa dos sinais que Jesus realizou durante a festa da Páscoa. Muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles. Olha que coisa tremenda. Jesus realizou tantos milagres,
O povo viu tudo aquilo, mas o texto é bem claro. Jesus não confiava neles, porque Jesus conhecia a todos. Ninguém precisava dizer nada para Jesus, porque Jesus conhece a natureza humana. Jesus conhece o engano que existe no coração das pessoas. Sabe que muitos estão desejosos de entendê-lo como Deus, mas ele não está querendo confiar a guarda de suas vidas às suas mãos. Uma coisa, meu querido, é crer em Jesus como Deus e Salvador, mas outra coisa é confiar tudo a Ele. Confiar tudo. Aí nós voltamos para a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor. Confiança, confia nele, e Ele irá satisfazer todos os desejos do seu coração. Pastor, o que significa confiar então? Confiar significa: eu vou deixar de carregar esse peso que eu estou levando hoje. Eu vou entregar nas mãos de Jesus. Eu gosto muito da história do peregrino. É uma das histórias lindas que eu gosto de ler, de ver aquele filme, de ler de novo. E a parte mais linda que me chama a atenção naquela história, quando ele estava com aquele grande peso nas costas. E quando ele chega diante da cruz, aquele peso vai embora. Ele entregou aquele peso no altar do Senhor. Todo aquele peso no altar do Senhor. Então confiar em Jesus significa o quê? Eu vou entregar inteiramente a minha vida nas mãos de Deus. E eu vou crer que Ele vai cuidar de todas as áreas da minha vida. Será que realmente nós estamos vivendo assim? Crer é diferente de confiar. Eu creio em Deus, mas será que eu realmente confio que Deus vai entrar na minha crise? Nós vivemos uma sociedade atolada em crise e mais crise. Quem que você conhece nessa noite? Todos nós conhecemos alguém que está enfrentando uma crise, ou talvez tenha acabado de sair de uma crise, mas vai entrar numa crise. Quanto a mim, a minha vida, eu conheço muitos cristãos que estão enfrentando graves crises, que ameaçam destruí-los e até mesmo arruinar a sua vida. Mas que tipo de crise você está enfrentando? Será uma crise espiritual? Será uma crise financeira? Será uma crise mental? Será uma crise física? Talvez uma crise no seu casamento, no seu trabalho, nos negócios. Eu falo de circunstâncias tão sérias que é crise, que só um milagre pode nos salvar. Só um milagre de Deus pode nos afastar dessa crise, dessa situação que você olha para a sua vida, não tem mais chance, não tem mais jeito. Quando você está numa crise destas, quando você está passando por uma crise dessa, você precisa entender que Jesus Cristo tem que entrar nela e caminhar através dela com você. Só o Filho do Deus vivo pode resolver a sua crise. Só Jesus Cristo tem o poder de transformar a sua crise num grande conforto para a sua vida. Só o Filho de Deus pode fazer o impossível. Só o Filho de Deus pode tirar você da fornalha que você está hoje e caminhar com você. Talvez você pode responder: mas eu preciso que Jesus ande comigo nessa dificuldade. Eu preciso que Ele entre na minha crise, como Ele fez com os 3 hebreus. Mas como vou conseguir isso? Como eu vou fazer isso? Como vou fazer com que Jesus se comprometa com a minha crise? Você pode fazer isso sim. Da mesma maneira que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Trouxeram Jesus Cristo para dentro da sua crise. Estes homens se comprometeram de uma maneira tremenda para que Jesus entrasse na sua vida. E a primeira coisa que me chama a atenção nesses 3 jovens, eles se comprometeram
Irmãos, aqui está algo tremendo que nós precisamos trazer para o nosso dia. Eu quero ter um estilo de vida puro, imaculado, no meio de uma sociedade corrupta. Eu não vou me encaixar nos padrões deste mundo. E é interessante que no capítulo 1 nós vemos isso. Havia todo um preparatório para aqueles jovens se alimentassem daquelas comidas do rei. Mas eles disseram, nós não queremos isso. Nós temos convicção que Deus vai suprir a nossa necessidade. E nós seremos melhores do que estes que se colocaram a adorar ao seu Deus. Talvez eu fique imaginando no capítulo 1, quando Daniel chega e diz para os seus amigos, não vamos contaminar com o que a Babilônia está nos oferecendo. Nós não podemos contaminar com o que o mundo hoje está nos oferecendo. É interessante que se ficar com o rosto no chão para adorar a estátua do rei, nós preferimos morrer. Nós não queremos isso. Eu fico imaginando que Daniel teve em sua mente o seguinte, eu quero ter um compromisso com Deus muito sério. Eu não quero as impurezas desse mundo dentro da minha vida. E a gente vai para Romanos capítulo 12, onde Paulo deixa isso bem claro, que nós não devemos ser moldados pelo mundo. Como que nós queremos que Deus entre na nossa crise, na nossa situação, se o mundo ainda tem moldado o nosso caráter, as nossas decisões? Como Jesus vai entrar na nossa crise, se nós não assumimos um compromisso fiel com Ele, no meio de uma sociedade corrupta, onde só buscam seus prazeres, aquilo que vão lhe dar prazer? Mesmo assim, eu creio que Daniel e estes jovens tinham algo em mente. O meu compromisso vai além dessa impureza cerimonial. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem que nos revelar assim, essa impureza desse mundo, esses prazeres, essas migalhas que o mundo tem nos oferecido. Eu não quero. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que não ser moldado pelo mundo, mas que o mundo tem que ver que na minha crise, Jesus Cristo caminha comigo. E é interessante que nós pensamos nisso. E esses 4 homens, eu fico imaginando quando eles chegaram ali na Babilônia. Esses 3 jovens, quando chegaram ali na Babilônia, eles ficaram chocados. E a gente sabe que em Apocalipse é bem claro, foge, corre da Babilônia. E o que havia na Babilônia? Eu fico imaginando aquelas prostitutas descaradas, andando pelas ruas, se oferecendo santuários a todo tipo de Deus pagão, bebedeira para tudo quanto é lado, bebedice para tudo quanto é lado, a devassidão por toda parte. No meio da Babilônia, todo mundo cambaleando pelas ruas, rebaixados e embriagados pelo vinho e pelo álcool. Era uma sociedade imoral. Imagina a sensibilidade desses homens quando chegaram ali. Nós não podemos ser contaminados por isso. Temos que ter um compromisso com Jesus. Temos que ter um compromisso com o nosso Deus. E com certeza, estes 3 jovens conheciam a palavra de Deus. Não vamos nos moldar. E eu imagino, em conversa, eles compartilhando a tristeza pelas concessões feitas pela nação de Israel. Aí Daniel se levanta e diz, não vai demorar. Os nossos compatriotas têm um aspecto e a conversa já com esse tipo de gente que está aqui na Babilônia. Eles já se contaminaram. Todos já ficaram presos à sensualidade. Os nossos pastores hoje estão em busca de conforto. Nossos líderes já estão aceitando as concessões da Babilônia, desse mundo. Nossas sinagogas, a igreja, ficou cheia de corrupção, onde uma coisa nós somos aqui dentro, mas lá fora nós somos outros. Todos se ligaram a uma fé tão formal, mas eles perderam o poder que há em Deus. Nós temos que tomar uma posição. E nós também temos que tomar uma posição hoje, nesse momento que nós estamos passando. Deus vai precisar. E Deus está precisando de vozes que nesta época, tanto
tantos já se desviaram da fé. Eu fico imaginando, nós também temos que cerrar as fileiras para que a luz não se apague, para que a glória de Deus não se afaste de nós. Então os 4 fizeram um compromisso. Eu fico imaginando um ao outro, dizendo ali: nós não vamos fazer concessão nenhuma. Se desagrada a Deus, nós não faremos. Nós não vamos adotar os padrões da Babilônia. Nós não vamos entrar no esquema babilônico. Nós não nos atreveremos com essa música pagã. Nós não vamos entrar nesse estilo de vida que o demônio tem colocado nessa sociedade. Nós não vamos entrar nesse sistema. Nós não atreveremos a deixar que esse espírito babilônico manche a nossa fé. Nós vamos ficar separados e nós teremos disciplina. Aqui eu vejo algo tremendo. Nós vamos ser disciplinados na nossa caminhada pela fé. E com certeza eles ficaram isolados. Não se tratava ali de uma questão de alimento, não se tratava ali de algo, né? Mas se tratava agora do estilo de vida. Tratava agora de ter uma vida oculta em separação. E é interessante que eu fico imaginando que eles não saíram por aí pregando o seu estilo de vida. Eles não colocavam avisos no seu caminhar dizendo: só eu e Deus, eu sou um cristão. Eles não fizeram propaganda de que elas eram cristãos. E eu pergunto, quando Deus falou àquela nação, o seu povo, quem Ele escolheu como porta-voz? Quem Deus vai escolher numa nação assim? Quem se tornou a voz do Senhor? Quem deveria ser o testemunho vivo ao império condenado? E é interessante, foram 4 jovens, 4 homens, se tornaram a voz de Deus, porque eles tinham um compromisso com Jesus. E é interessante, irmãos, quando nós temos um compromisso com Jesus, nós somos atacados de todos os lados, como esses jovens foram. Ao olhar da nossa sociedade condenada, eu vejo uma nação se desintegrando, totalmente fora do padrão de Deus, uma geração que provoca o terror, e isso também inclui o corpo de Cristo. A igreja também hoje, quando nós pensamos, ela foi, esse espírito babilônico está tentando entrar dentro da igreja, trazendo uma mistura. E multidões têm se moldado a esse padrão desse mundo. E muitas vezes eu clamo a Deus em oração: Deus, onde estão as tuas vozes aqui na terra? Onde está o povo vivendo uma vida de santificação? Onde está o povo que tem que ser separado desse mundo? Onde está esse povo, Senhor? Quem vai poder se levantar hoje com uma palavra profética que Jesus Cristo anda na minha crise? Onde estão? Onde está esse povo, Senhor? Nesses dias, quando tudo está desintegrando, onde estão as congregações? Onde estão os crentes que vão se movimentar e se tornar a voz de Deus no seu trabalho, na sua família, para ser a voz de Deus? E essa foi a pergunta que com certeza esses jovens fizeram: quem será essa voz? Onde está essa voz? E a razão, por isso, eles se comprometeram: nós vamos ter um estilo de vida que vai agradar o nosso Deus. É interessante que as vidas santificadas desses homens levantaram um remanescente piedoso. Todo mundo vendo o testemunho daqueles jovens ali. Mas se o Senhor lhe dissesse: onde você está? Se Deus chegasse para você hoje: onde você está quando eu preciso da sua voz? Onde você está? Você que está me vendo, onde você está? E Deus precisa da sua voz. Eu preciso de vozes que nesta era de pecados, de vasos puros, você possa ser um deles.
Deus está falando conosco hoje, numa geração cercada de pecados, de idolatria. E quando eu falo idolatria, não é imagens, mas aquilo que vai satisfazer, que vai me dar prazer. E com certeza essa é a pior idolatria, que está dentro do nosso coração. Você quer que eu vá com você na hora da crise, mas mesmo assim, você quer permanecer nesse sistema corrompido, mundano. E eu pergunto para você nessa noite: você está comprometido com o propósito de Deus? Você tem um compromisso fiel a Deus? Quando eu era criança, eu tive uma professora falecida, Dona Hilda, não esqueço isso nunca na minha vida. Esposa do pastor Francisco Mancebo Reis. Ela chegava e dizia: ser fiel até a morte. Quando todo mundo aprendia o Salmo 23, ela chegava: vocês têm que ser fiéis. Vai chegar um momento que a fidelidade vai ser a marca do cristão. E eu vejo que nós já chegamos nesse momento. Precisamos ser fiéis. E é interessante também que esses homens se comprometeram. Eles fizeram um compromisso. Nós queremos ser homens de oração. Você quer trazer Deus para dentro da sua crise? Seja um homem, seja uma mulher de oração. Em Daniel capítulo 9, versículo 3 e 4, Daniel deixa bem claro algo tremendo. Então eu voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele em oração e jejum. Também vesti de pano saco e coloquei cinza sobre a minha cabeça. E orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança do amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. A nossa aliança com Deus é quando nós guardamos os mandamentos a Deus e obedecemos tudo aquilo que Deus determinou para que nós cumpríssemos. E no capítulo 20, Daniel deixa isso bem claro. Eu continuei a orar. E olha a oração de Daniel: eu confessei o meu pecado. Eu confessei o pecado do povo diante de Deus, dizendo: meu Deus, olha a situação que nós estamos passando. E a prova está aqui. Eles eram homens de oração. Entenda algo para a nossa vida hoje, querido. O primeiro compromisso que eles fizeram foi de viver em vidas separadas. Mas eles tinham de ser sustentados. E quem nos sustenta na hora da crise é quando nós buscamos a Deus em oração. Quem vai sustentar você na hora da crise é o seu relacionamento com Deus. Deus que vai dizer: olha, fica firme, porque eu tenho toda a autoridade e poder para resolver a sua situação. Não do jeito que você quer, mas do jeito que vai ser melhor para você, porque eu sou soberano. Eu sei o que é melhor para você. Não se engane. Uma vida fiel de oração nunca vai nos separar da crise. Pelo contrário, aí você vai para uma fornalha em chamas e até mesmo para uma cova de leões. Quando você busca a Deus, aí você vai ver que a coisa é feia. Bem pentecostal mesmo, irmãos. Quanto mais unção na nossa vida, mais perseguição. Quanto mais o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, mais perseguição. E a gente vê isso bem claro. Davi estava quietinho, bonitinho lá, coitadinho, com as ovelhinhas no meio do mato. Só foi ser ungido, a confusão apareceu na vida dele. Você entende isso? Quando nós buscamos a Deus de coração, haja confusão, haja perseguição. Quanto mais a unção de Deus na nossa vida, muita perseguição nós teremos. E a oração de Daniel. Daniel orou: Deus, olha o pecado do povo. Estou confessando o meu pecado. E olha onde foi parar. Direto para a cova dos leões. Olha que teste que Daniel teve. E este teste veio depois da provação dos hebreus. Veio quando Daniel estava na faixa de 80 anos de idade. Já imaginou 80 anos de idade? Oh, meu Deus do céu. Preparando para ir, ainda jogar na cova dos leões. Olha que situação. Talvez isso lhe assuste, pensar: quanto tempo vai levar até que você deixe de ter crises? Talvez você ache que você já aprendeu. Pelo contrário, nós não aprendemos nada ainda. Todos os testes importantes, depois de um certo número de anos no Senhor, isso não é nada.
Enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por provações, nós passaremos por crise, e é interessante que Jesus deixa isso bem claro: no mundo tereis aflições, vai ter leão, vai ter fornalha na sua vida, mas tem de bom ânimo, eu vou estar com você na sua crise, eu vou caminhar com você em frente à grande crise da sua vida, de uma maneira tremenda. Seja fiel nas suas orações, seja sincero com Deus. Uma vez aconteceu um fato muito interessante, e a gente foi numa reunião de louvor no sábado, e todo mundo cantando. Eu nunca vi isso na minha vida, né? E ainda vou ver muita coisa, porque eu estou vivo ainda, né? Aí um pessoal de uma igreja foi cantar, e o menino ia louvar e disse o seguinte: olha, antes de adorar, eu vou orar. Aí ele: ó Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Contou tudo que ele tinha feito. Aí eu só vi, eu também, logicamente, faz, que a gente é humano, né, irmãos? Eu vi todo mundo assim, ó, olhando para o menino. Me contou tudo. Agora eu posso adorar, porque eu já confessei o meu pecado. E a gente vê que realmente foi... Ele cantou como se nunca vi gente tão cantando daquele jeito, como aquele rapaz, né, 18 anos, cantou. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Contou tudo, irmãos. Talvez você viu, eu tenho que confessar meu pecado aqui diante de você. Eu não quero servir de escândalo para você. E aí realmente a gente vê como Deus caminha conosco numa situação como essa. Amado, as provações da nossa vida só irão terminar quando Jesus voltar, ou quando você morrer em Cristo Jesus. Só vão terminar assim, e nunca virá o dia. Esse dia sempre vai ter, e você vai enfrentar uma fornalha de fogo, uma cova dos leões. Quando eu comecei a enfrentar algumas provações na minha vida, um mês mais ou menos, eu fui até Deus e lhe perguntei: Senhor, o Senhor quer que realmente, o Senhor está exigindo de mim oração para tudo? E às vezes nós não entendemos isso. O Senhor está exigindo de mim oração para tudo? Por que razão o Senhor quer realizar tudo, mas eu tenho que orar primeiro? E o Senhor me respondeu: talvez você está passando por dificuldade, não tem nem força para orar, né? A gente passa por isso: não tem mais força. A quem? Oh, meu Deus, oh, Jesus, eu estou fraco, Senhor. Aí começa a fazer um monte de besteira. E o Senhor respondeu: Isaías, é impossível me amar. Se eu amo a Deus, eu vou buscar a Deus. Como um filho meu, você pode me dizer que me ama quando você está omitindo o nosso elo de comunicação. Você não quer comunicar comigo, então você não me ama. Eu entendi que a oração é o instrumento que vai medir a minha dedicação a Deus. Eu vou confiar tudo a Deus. O amor verdadeiro de Jesus me coloca diante da presença do meu Deus. E é claro que a fé precisa receber essa faísca. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir, mas uma fé, ela tem que ser adicionada também à oração. Porque a oração é como ela entra em combustão e ela produz uma explosão de fé. Quando eu busco a Deus em oração, a minha fé explode. Nós falamos de uma fornalha aquecida 7 vezes. Mas aqueles jovens entenderam. Em Daniel capítulo 3, versículo 28. E Nabucodonosor chega e diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, pois ele enviou um anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Olha que testemunho vivo. Deus enviou um anjo porque nós confiamos em Deus. Amados, meu querido, você que está me vendo, é este tipo de fé que produz uma verdadeira adoração ao coração de Deus. É aquela fé que chega e diz: Senhor, eu estou convencido
inteiramente consciente de que só o Senhor é capaz de trazer libertação para a minha vida. Uma só palavra, e nós cantamos aqui, que o Senhor mandar, a minha vida vai mudar. E qual a palavra que você quer escutar de Deus? Com fé, para mudar a sua vida. E é isso que traz Jesus Cristo para dentro da nossa crise. A confiança plena que só Ele é capaz de nos salvar, de nos livrar de qualquer crise. Uma palavra somente de Deus na nossa vida vai mudar toda e qualquer situação de nossa vida. E nessa noite, como você está? Como você está tratando tudo isso? É interessante que Jesus sempre, há uma promessa dele para nós: eu vou entrar na sua crise. Mas eu preciso que você me convide. Eu quero tomar você pelas suas mãos. Eu quero pegar você pelas suas mãos. E eu quero guiar por esse fogo que está acabando com você. Você quer andar comigo? Considere algo tremendo, que é a entrada de Jesus Cristo dentro da minha crise, dentro da nossa crise. Só é possível quando nós buscamos a Deus todo o nosso coração, através da oração. Pois quando Ele vem, quando a presença de Jesus nos eleva acima de toda dor, de todo sofrimento, todo caos, nós podemos dizer: o Senhor caminha comigo. Jesus está comigo. Quando Jesus aparece ao nosso lado, no momento da nossa crise, Ele nos toma pelas mãos e Ele nos fortalece. E que Deus assim nos abençoe. Gostaria que você fechasse seus olhos, falasse para o Senhor: Senhor, entra na minha crise. Entra, Senhor. A minha crise, Senhor, é esta. A minha crise é essa. A minha fornalha é essa. A minha cova que cavaram para mim é essa. Cavaram para mim essa. Mas no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração depravada, no meio de uma geração que tem perdido a sua fé, no meio de uma geração de frieza espiritual, eu quero me levantar hoje, nesta noite, como um porta-voz do Senhor. Jesus está comigo. Jesus caminha comigo. Ele está ao meu lado. E eu posso dizer que no meio da minha fornalha, no meio da minha crise, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. No meio da minha crise, eu entreguei toda a minha história nas mãos de Deus. E Ele vai satisfazer agora todos os desejos do meu coração. No meio da minha crise, posso entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Vamos adorar o Senhor com alegria, meu querido. Fique em pé. Vamos adorar o Senhor. Solte a sua voz. Adore o Senhor porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos cantar juntos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve.
vai fazer o quê? Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Basta somente esperar o que Deus está fazendo. Quando Ele fica em silêncio, é então louve. Solta sua voz, igreja. Louva o Senhor. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, uma bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vocês, vamos lá, com muito louvor, com muito louvor. Pode ser melhor. Mais uma vez, vamos lá. Com muito louvor, 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 com A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vocês, com muito louvor, com muito louvor. Pra terminar, vamos lá. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
interessante que cada um de nós somos muito imediatistas, né? A gente quer a coisa agora. E para o servo de Deus, para quem fez essa aliança com Jesus Cristo, que a gente convidou ele para entrar na nossa crise, não é o nosso tempo, é o tempo dele. Eu vou contar por mim, né? Eu estava muito ansioso por uma coisa que eu iria receber. Eu não recebi, foi adiado para dezembro. E a gente fica pensando assim, né? Por quê? Por quê? Qual a razão disso tudo? Por que não agora? Por quê? Não agora. É quando nós entendemos a palavra de Deus, a gente, pela fé, vai ser muito maior do que eu estou esperando. Amém. Vai ser muito maior. E a gente precisa crer nisso. Porque Deus está aí na frente, tirando tudo para nos abençoar. Porque eu assumi um compromisso de não ser contaminado por este mundo. Que a gente possa viver assim. Vamos orar, irmãos? Fale para o Senhor, né? Eu quero viver isso. Eu sei que está demorando. Humanamente falando, pelo meu tempo está demorando. Mas eu sei que o tempo do Senhor vai vir coisa melhor. Vai vir coisa melhor. Porque a tua palavra é bem clara. Tudo que está acontecendo agora é para o meu bem. Para o meu crescimento, para a minha entrega, para a minha submissão, a minha entrega total de tudo isso nas mãos de Deus. E a minha vitória vai ser grande. A minha vitória, a sua vitória e a minha serão enormes. Porque Deus está à frente. Deus está à frente. Só a gente levantar as mãos e adorar o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo isso. Pai, muitas vezes nós estamos numa grande fornalha, até mesmo dentro de uma cova de leões, Senhor. E ó Deus, mas quando o Senhor prepara tudo isso para nós, o Senhor caminha conosco, o Senhor fecha a boca dos leões, para que Ele não nos agrida, não possa destruir a nossa vida, Jesus. Pai, isso é fé. Isso é romper em fé. E nós queremos viver isso todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, ó Pai, nós queremos presenciar esse impossível de Deus. Porque humanamente nós não somos nada. E o nosso grito todos os dias tem que clamarmos pela Tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor caminha comigo, o Senhor caminha conosco, o Senhor caminha com a Tua igreja. E ó Pai, não nos deixe ser contaminados por este mundo, mas que nós possamos manter as nossas vestes brancas pelo sangue do Cordeiro. E que todos os dias nós possamos dizer que o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Oi, irmãos, confesso, eu não estou com vontade de ir embora. Vamos cantar Rompendo em Fé? Né? Desculpa, mas vamos cantar Rompendo em Fé? Né? Tem tudo a ver, né? Abra sua boca e vamos cantar Rompendo em Fé. Né? Cada vez que a minha fé é provada, olha que coisa linda. O Senhor nos faz crescer, né? Cada dia eu vou viver rompendo em fé. E Deus quer fazer isso conosco. Cada vez que a minha fé é provada. Oh, coisa linda isso, né? Me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. Pra onde? Pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as Rompendo em fé, vamos lá. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu
isso. Cada vez que a minha fé, vocês. Cada vez que a minha fé é provada, Tá lindo? tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti, Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu. E não vão me impedir de caminhar. E não vão me impedir de caminhar. Declara nessa noite, meu querido, vai. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, lutar e vencer, plantar e colher. A cada dia vou ver, rompendo em fé. Vocês vão lá. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, Rompendo em fé. ousadia Vou ver o no sobrenatural. Lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, glória a Deus. Nós já terminamos o culto, tá, irmãos? Pode ficar, não vou cantar mais, não. Mas é interessante isso, quando a gente está na presença de Deus, e a gente tem certeza disso, a gente não dá vontade de ficar só louvando. Se você está em crise, louve. Você nunca mais vai querer sair da presença de Deus. E que Deus assim nos abençoe, que você tenha uma semana de vitórias, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém?